Então, nosso tema de hoje, autonomia, liberdade e sucesso. Os 5 tipos de autonomia que são indispensáveis, que são necessários. Vamos partir de um ponto aqui, ó. Nós somos um ser único. E isso é muito importante. Isso nos diz muita coisa ou quase tudo. Nós somos um ser único, irrepetível inclusive, certo? A natureza não faz coisas iguais. Se nós observarmos exemplo simples que a gente usa de vez em quando, que muita gente usa, as folhas de laranjeira que existem no mundo inteiro, não existe uma igual à outra. Nós somos seres únicos, e por sermos seres únicos, o ser que eu sou, ele é específico, ele é um ser para mim, portanto eu preciso começar a entender que eu não posso abraçar certas coisas, qualquer coisa que não me identificam, coisas que não me servem. Veja, se eu sou único, e eu sou para mim, depois eu sou excelente para os outros, eu tenho que escolher aquilo que é para mim, aquilo que me é próprio, aquilo que me identifica, aquilo que me expande, que me faz crescer, que me faz ser mais. Portanto, observe dos 5 tipos de liberdade, de autonomia que nós temos que ter. Muito concreto, muito prático. Vale muito isso aqui para as pessoas mais jovens, que ainda não têm essa autonomia. Ou essas 2 primeiras que eu vou tratar, certo? Mas vale para todos nós. A primeira autonomia que nós precisamos nos preocupar em ter na vida é a autonomia física. O que é autonomia física? Vejam, a minha essência, a minha alma tem um corpo, que é a casa onde ela mora, certo? O meu corpo é específico. Ele é afeição para a minha alma. E o segundo corpo, ou a segunda casa, é o espaço físico que nós elegemos. Portanto, a autonomia física significa que enquanto eu tiver necessidade de ficar no espaço que é de um outro, no espaço físico que é do meu pai, da minha mãe, do meu tio, dos meus amigos, de quem quer que seja, enquanto eu tiver necessidade de estar no espaço que não é o meu espaço, eu não tenho essa liberdade que a minha essência exige, a liberdade física. Porque é um dever, e é simples entender isso. Se eu sou único, que tenho gostos especiais, tenho modos especiais, eu tenho hábitos naturais específicos, eu sou único, eu preciso construir o meu espaço único para mim. O meu espaço que me identifica, que me dá o conforto, que me dá a distensão, que me dá o prazer, que me dá a harmonia, certo? Então, é fácil dizer que eu posso morar em qualquer casa, morar com os pais, morar num casamento que vai aos trancos e barranco. É fácil dizer que eu posso morar agrupado com inúmeras pessoas, mas o teu espaço, o espaço que realmente a tua natureza precisa, onde é que ele está? Então nós precisamos construir a autonomia física, que é construir o ambiente, a casa, os meus espaços onde eu transito, o meu escritório, minhas coisas, que ele seja a imagem e semelhança do meu ser, do meu eu puro, do meu íntimo, da minha essência. Essa é a liberdade física. Porque vocês, talvez, porque nunca entraram um pouco nesse mundo mais profundo, não tenham a noção de quanto que é necessário e importante estar no espaço que me identifica que é meu. Aquela cor, aquela dimensão, aquele assoalho, aqueles objetos, aqueles quadros, aquelas coisas, certo? E isso aqui é importante, especialmente para quem quer ser grande. Grande não como rico, grande como personalidade, como satisfação, como realização,
como riqueza também, como ser feliz. Pessoa que quer realmente chegar progressivamente a ser aquilo para o qual ele foi destinado a ser por natureza, ele precisa ter indiscutivelmente a liberdade física. E essa liberdade física, que é feita de espaço de moradia, espaço de casa, de apartamento, de carro, de tantas coisas, ela não é estática. Ela deve ser modificada, melhorada, qualificada, tornada cada vez mais estética, cada vez mais. Então não existe a coisa estática. Então vejam bem, um jovem, se vocês tiverem filhos, certamente tem, vocês são filhos que ainda faz sentido esse item aqui. Quanto antes possível, eu disse possível, procurem ter a independência física, certo? No lugar onde você possa se sentir você mesmo. Onde a tua alma ali, ao menos nesse aspecto, respira em paz. É a primeira garantia, é o primeiro bem, é a primeira tecnologia que dá condições para o meu ser respirar percepção, visão, intuição, criatividade e outras coisas. Essa é a primeira autonomia que é necessária, certo? Segunda autonomia que é necessária, isso é óbvio, as coisas que eu falo aqui elas são óbvias, certo? Mas talvez nunca foram explicadas desse jeito. Ou a gente, por razões X, nunca pensa nesses temas. É a autonomia financeira, autonomia econômica, autonomia de dinheiro, certo? Porque o dinheiro compra a liberdade, certo? É muito mais do que se possa imaginar. O dinheiro talvez não possa comprar muito mais do que isso em termos de espiritualidade. Mas o dinheiro, a economia me dá a liberdade de bancar o meu jogo, de comprar o que eu quero, de usufruir do que eu quero e de poder satisfazer todas as minhas necessidades, os meus gostos, os meus caprichos, os meus luxos, que são próprios da minha natureza e próprios da minha alma. Ter dinheiro não é ter um monte de papel, ou nem ter um caixa forte no banco. Ter dinheiro significa ter a possibilidade de fazer jus àquilo que o meu íntimo, que os meus desejos, que as minhas vontades, que a minha alma respira e aspira. Então nós precisamos nos esforçar, nos empenhar para termos autonomia econômica. Vejam uma questão. Hoje nós temos uma situação social e até cultural que às vezes os pais bancam os filhos por um tempo muito longo. Às vezes é necessário, às vezes pode ser importante, mas o filho, a filha, que acordar para o que eu estou dizendo, ela deve rapidamente começar a fazer jus, isso é, usar a sua força, a sua inteligência, o seu tempo para ter o retorno, para que eu possa me sentir com desencargo de consciência e com 1 milhão de coisas, certo? Autonomia financeira. Isso é muito importante também para os casais. Ainda vivemos resíduos de uma cultura, de um passado onde alguém banca alguém, certo? Existem até exigências nesse sentido, existe a necessidade de suprir o casal funcionar melhor quando cada um tem a sua autonomia econômica, a dignidade, a liberdade de ter com o que bancar o próprio jogo em todo sentido, até para pagar os melhores presentes para o amado ou para a amada, certo? É preciso do dinheiro. Então, a primeira é a liberdade física, e a segunda é a liberdade econômica, a autonomia econômica. Veja, nós somos um projeto natural nessa existência que deve autoprover-se. Isso é a lei da vida. Isso está no nosso intrínseco projeto natural
defender-se e prover-se. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que produzir, sou eu que tenho que ganhar, sou eu que tenho que ter o orgulho de aplicar a minha energia, a minha inteligência, a minha criatividade, o meu tempo e sentir o prazer do retorno, sentir o orgulho do retorno. Então, por lei da vida, eu tenho que ter autonomia física que eu falei antes, por lei da vida. E eu tenho que ter autonomia econômica, já que vivemos nessa sociedade que dê muito, muito mesmo, ou a moeda é um passaporte, autonomia econômica para poder realmente me sentir produtivo, digno e responsável pelas minhas coisas. Se eu erro, eu pago. E se eu acerto, eu ganho. Certo? Isso é lei da vida. Então, o que se trata aqui, em todas as minhas aulas, não são detalhes opinativos ou teorias livrescas. Felizmente, eu encontrei grandes passagens na minha vida junto com, ao menos um dos grandes mestres que o mundo já conheceu, e eu aprendi muito na prática da vida e no ponto teorético também, certo? A vida tem as suas leis. Portanto, ganhar o dinheiro para bancar-se nessa sociedade que ela está posta é um dever da minha natureza, é um dever da minha existência, certo? O terceiro tipo de autonomia, gente, que nós devemos realmente considerar profundamente, é a autonomia psicológica, certo? Autonomia psicológica, o que significa? O meu ser, a minha essência, o meu em si puro, ele tem uma lógica mental. Ele calcula aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, aquilo que ele intenciona, aquilo que ele gosta. Que é um movimento psicológico, a lógica da psique, que trabalha para o ser que eu sou, obviamente satisfazendo os seres que me acompanham. Então eu não posso viver com a cabeça de um outro, não posso viver com as ideias de um outro, porque o outro escolherá não sei de que modo. Não posso decidir conforme os medos de um outro. Não posso escolher para querer contentar um outro. Eu devo raciocinar, eu devo pensar, psicologia, a lógica da psique, raciocinar, pensar, medir, conforme o meu ser, conforme a minha natureza, conforme o meu interesse, conforme a minha verdade. E eu tenho que ser livre. Eu tenho que ter autonomia. Agora vocês, claro que não é o objeto desta aula aqui. Quando se trata do fogo da águia, você vai mais a fundo. Mas o quanto que é importante você conquistar progressivamente a autonomia psicológica. Quer dizer, em outros termos, mando eu aqui. Decido eu, escolho eu, faço a metrificação eu, certo? Posso consultar quem quer que seja, o contador, o advogado, o médico, o psicanalista, não sei quem. Mas eu tenho que ter autonomia psicológica, mental, de usar os dons que a natureza me deu. Porque o que se encontra em grande escala? Os filhos que até os 30, 40, 50 anos que pensam com a cabeça do pai e da mãe, ou do avô e da avó. A mulher que pensa com a cabeça do marido, ou o marido que pensa com a cabeça da mulher. O que tem que fazer é a democracia boba, certo? Falando de excelência, de crescimento, falando de autorrealização progressivamente plena, esses itens aqui, eles são indispensáveis. Falando de liderança, mais ainda. O líder escuta a todos, pondera, considera para ajustar melhor o seu pensamento, a sua lógica mental, a sua psicologia, para fazer o resultado mais prático, mais funcional e, de repente, mais qualificado e em maior escala. Então, a terceira autonomia é a autonomia psicológica, certo? Não é fácil, porque neste campo aqui, quer dizer, nesse campo aqui, eu devo conquistar a autenticidade
Eu devo estar livre de estereotipias. Devo estar livre de complexo psicológico. Devo estar livre de moralismos. Devo estar livre de ideologia. Eu sou o que sou. E eu devo trabalhar para aquilo que eu sou, para constituir-me um ser feliz, um ser realizado, um ser saudável. E, consequentemente, eu sou um serviço para os outros. Eu sou uma mão divina para os outros, naquilo que eu produzo, naquilo que eu escolho, naquilo que eu faço, naquilo que eu sirvo. Então, a autonomia psicológica, a liberdade psicológica é uma conquista árdua. Porém, você que me escuta, se você conseguir melhorar um pouco, ser mais você mesmo, seguir mais o teu eu puro, vai onde o teu coração mandar, certo? Não seja vulnerável e sensível a qualquer crítica ou a qualquer opinião. Você vai começar a melhorar a tua vida, mesmo que tu mude pouco nesse aspecto aqui. Mas o tanto que você muda para ser você mesmo, para pensar com a tua cabeça, usando uma expressão, você vai ganhar muito. Muito mesmo, certo? Não podemos, gente, ser um outro. Eu sou o que eu sou. Não posso ser a cabeça do pai, a cultura do pai. Não posso ser os raciocínios. Não posso ser, eu sou eu. Não posso pegar isso emprestado. E se eu pegar isso emprestado, eu vou matar aquilo que eu sou. Então, nesse terceiro item, a autonomia psicológica. O quarto tipo de autonomia que eu preciso ter é a autonomia afetiva. Mais difícil do que a terceira, que é a autonomia psicológica. O que é autonomia afetiva, gente? Podemos trocar afetos quanto for necessário, porque ser afetivo, ser afável, ser amável, ser carinhoso, receber, dar, é da natureza humana. A necessidade de afeto é um instinto, é a necessidade do afago, do afeto, do carinho, do reconhecimento de tantas coisas. Mas o que é não ser autônomo afetivamente? O que é ser dependente afetivo? Certo? Então, na minha maturidade, posso ser uma pessoa que é autônoma afetivamente, que troca afeto, que troca carinho, que dá, que recebe, que ama, que é amado, certo? Mas ele não é escravo de carências, ele não é escravo de dependência, ele não é escravo de ter que escravizar os outros que me obedeçam, que façam como eu quero. Ele não é prisioneiro de uma situação afetiva porque tem medo de ficar sozinho. Ele não é prisioneiro do pai e da mãe porque ele tem pena, porque tem piedade. Ele pode fazer o pai e a mãe ser mais feliz, dando aquilo que eles precisam e ser livre afetivamente. Então, nós temos que entender aqui o que é ser dependente afetivo e o que é ser autonomia afetiva. Certo? Não vamos confundir as coisas. Por exemplo, dentro de um casamento, até que ponto que é possível ser livre afetivamente? Eu diria que é possível ter liberdade afetiva, sim. Mas a maioria esmagadora não tem liberdade afetiva. Estão em débito, porque devem, porque esperam, porque exigem, porque cobram, porque impõem. Isso é escravismo afetivo. Quer dizer, quando eu sou coordenado por uma raiva de ter que me vingar, eu sou um dependente afetivo. Quando eu sou escravizado por uma necessidade de exigir uma coisa, sou dependente afetivo. Quando eu quero controlar uma pessoa porque tenho ciúme, possessividade, eu sou dependente afetivo. Quando eu tenho que me vingar de alguém, eu sou dependente afetivo. Afeto é estar afetado, infectado, infestado. Certo? Nesse sentido. Então, observe que a autonomia afetiva, sim, significa sensibilidade, significa afabilidade, significa carinho, significa empatia, significa um milhão de coisas. Mas não significa ser prisioneiro e nem aprisionar ninguém. Certo? Por exemplo, eu não posso ficar longe dos meus pais porque tenho pena. Mas a pena é um problema teu. Eu não posso ficar longe dos pais porque eu fico com medo.
Mas esse é um problema teu, é uma dependência tua. Então vocês observem que esse quarto ponto e o terceiro ponto é uma tarefa árdua a ser feita para quem quer ser grande, para quem quer ser feliz, sadio, realizado, rico, e ter autonomia. Quando eu faço um negócio, por exemplo, pautado ou pilotado por um temor, quando eu abandono uma situação que é favorável, que é vital, que é vencedora, porque eu tenho ou um conteúdo religioso que diz que é ganancioso, que não é para mim, ou eu pego um negócio errado porque eu tenho pena de não sei o quê, isso é não ter autonomia afetiva. Eu não posso ser arrastado pela minha emotividade. Não posso ser arrastado por um afeto complexual. Não posso ser condicionado por um afeto neurótico. Certo? Não posso fazer isso. Então, observem que a troca de afeto, o dar e receber afeto, viver intensamente a afetividade, é próprio das pessoas sadias, é próprio das pessoas maduras, é próprio das pessoas autênticas. E o restante é preciso ser revisto. Todo trabalho com o psicoterapeuta que eu faço individual, ou em grupo, ou através do voo da águia, ou através dos grupos de estudo, eu bato muito forte na autonomia afetiva, na autonomia emocional, se quisermos. Porque quando eu não sou livre afetivamente e emocionalmente, eu não sou dono do eu que eu sou. Eu não sou eu. As minhas escolhas vão para o brejo. A minha verdade vai para o brejo. Certo? Então, ser autônomo afetivamente, ter os afetos maduros, ter autonomia psicológica e ter autonomia emocional, que eu não coloquei aqui, é um ato de garantir a vivência integral daquilo que eu sou. Porque eu não posso viver a vida dos outros e não posso ser um outro. Eu sou aquilo que eu sou, e ponto. E todas essas questões aqui, elas impedem que eu seja aquilo que eu sou. Porque se eu vivo o medo, vivo a insegurança, vivo o controle, vivo a posse, vivo o ciúme, vivo a dependência afetiva, que eu tenho que estar todo dia ouvir eu te amo, eu te amo, eu te amo, como uma dependência, eu sou um escravo. Certo? Bom, claro que de onde nós estamos, falando com vocês que estão aqui, até onde nós devemos e podemos chegar, existe um caminho longo, certo? Não se impressione com aquilo que estou dizendo aqui. Aquilo que estou dizendo aqui é real, é verdade. Mas se você quiser se colocar a tarefa de fazer esses 5 pontos, que eu vou tratar o 5º agora, o 2023 é um bom começo, certo? Depois dessa aula, se você quiser revê-la e fazer algumas anotações, pegar esses 5 itens aqui, começa em 2023, até no fechado do ano agora, coloque essa meta de avançar o quanto mais, o máximo possível, para que você chegue no final de 2023 com outra performance, com outro teor de liberdade, com outro índice de sucesso e de realização e de ganho, certo? O 5º tipo de autonomia é a autonomia moral, certo? Autonomia moral. Isso nós vivemos numa sociedade e numa cultura que tem milhões de valores. De certo, de errado, de justo, de injusto, de bem e de mal. Nós fazemos parte de um rio cultural, de um rio histórico. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, isso é uma corrente de valores que vale, que conta, que deve, que tem que ser, certo? Mas esses valores, por bons que eles sejam até, eles são os valores da tua vida, eles são os valores que fazem o teu ser desabrochar, eles são os valores que te dão realmente a passagem para ser mais realizado, mais feliz, mais você mesmo,
ou esses valores sociais, estereotipados, morais, ideológicos, culturais, eles te engessam, eles te paralisam e eles te matam progressivamente. Olha, autonomia moral, você pode e deve construir os teus valores, respeitando os valores da sociedade, respeitando os valores e a moral do pai e a mãe, a ética deles. Não posso afrontar, não posso querer destruir nem a da família, nem a da sociedade, nem do meu grupo, não posso afrontar e destruir. Mas eu, por autonomia moral, eu entendo a progressiva constituição dos valores que me identificam. Os valores que me dão progresso, que me dão saúde, que me dão realização, que me dão bem-estar, que me tornam mais na natureza que eu sou. Certo? E esse capítulo que eu estou falando agora, da autonomia moral, ele passa batido para 99% das pessoas, ou muito mais, não se discutem. Como se a moral social, a moral religiosa, a moral ideológica, a moral política, a moral que você queira, ela fosse a lei da vida. Não, aquela é uma moral chamada moral social ou cultural, talvez necessária, certo? Necessária. Mas eu preciso entender qual é que é a moral da vida. Qual é que é a ética da vida? A ética da vida, a ação que faz o meu integral ficar bem, leve e em crescimento, a ética da vida é fazer a coisa com o valor e com a ação que identifica o meu ser. Certo? Então, observem que eu saio de uma situação, nós saímos de uma situação de família, de escola, de sociedade, com 1 milhão de critérios, de conceitos, de valores, de estereótipos. Moral, certo? Certo, errado, justo, injusto, bom, ruim, perverso, divino, certo? Agora, eu posso, a partir de um certo entendimento da minha vida, em base a uma aula, um minuto que nem o de hoje, começar a entender que eu posso e devo construir os meus valores, respeitando os valores dos outros. Devo, seria necessário, indispensável. Porque valor é aquilo que vale no sentido de fazer-me mais como natureza, mais como ser perfeito, mais como realizado, mais como crescimento, mais como satisfação, mais como feliz, mais como ganho. O meu ser interior tem a moral da vida, tem a moral da natureza. E ele tem que viver dentro da moral social, da moral familiar, da moral que vocês quiserem. Mas então eu preciso saber, diz um velho ditado, dai a César o que é de César, e dai ao teu ser aquilo que é do teu ser. Isso é, contenta a moral social sempre que é necessário e sempre que é possível, certo? Mas para você mesmo tem que ter a tua moral, a tua ética, que é a ética da tua vida. Então esses 5 passos que eu entrego para vocês começarem realmente ter uma visão um pouquinho mais crítica. E se vocês puderem realmente estudar alguma coisa, que quiser material, me chame, tá? Que eu passo para vocês algumas indicações. E eu estou disponível 2023, tá? Para ajudar a todos aqueles que tiverem interesse em ser cada vez melhores e mais, porque a vida vale a pena, certo, gente? Desejo a vocês um ótimo final de ano, realmente maravilhoso, uma passagem de ano espetacular com aqueles que você ama, e desejo que vocês comecem um ano 2023 com uma alma leve, uma crítica mais centrada, uma mente mais aberta e uma vontade de fazer acontecer ao infinito aquilo que você precisa. Valeu, gente?